semana como agora, a gente fica então mais feliz ainda, amém? 1 Reis, capítulo 18, o verso 43, nós vamos meditar nesse texto aqui de forma bem objetiva, porque, como a gente sempre diz, a gente quer vivenciar assim, o lado crescente da coisa, né? Então já viemos de 2 cultos ontem, e eu quero incentivar sempre você a estar na igreja na segunda-feira, mesmo que seja uma quantidade bem reduzida de pessoas, mas a segunda-feira ela é muito importante para nós. Por quê, pastor? Porque senão a gente cai num grande erro de achar que o domingo a gente já fez tudo que tinha que fazer e Deus também já realizou tudo que Ele tinha que realizar. Aí fala assim, segunda-feira já fui ontem na igreja. É um grande erro que a gente comete. Dia de culto é dia de estar na igreja, a não ser por um adoecimento, por um trabalho, por um problema. Mas dia de culto é dia de estar na igreja. Dia de trabalho não é dia de estar trabalhando? Lembra sempre de Davi, era tempo de guerra, e Davi se deu um direito que levou quase o reino dele a se comprometer. Dia de culto é dia de estar na igreja. Amém, pessoal? Eu sou dessa época, dia de culto é dia de estar na igreja, tirando trabalho, impossibilidade de trânsito, adoecimento, porque eu não estou na igreja, se é dia de culto. Então, aí eu tenho que começar a analisar. Tem alguma coisa que está impedindo a minha vida de congregar, de praticar a minha fé. E a Bíblia diz que fé sem obras, e vir à igreja é obras da fé. Amém? Não é imposição, é orientação. O dia que o pastor, na época, me orientou dessa forma, eu nunca mais esqueci. E por isso que eu sou igrejeiro. Sou fominha de altar, sou fominha de Deus, sou fominha de igreja. E um dia eu ouvi de um pastor assim, vários, né? Mas um me marcou, falou assim, você não cansa não? Eu falei, não. Desse jeito você cansa o povo também, irmão. Eu falei, cansar? Como é que é isso? Cansar de servir a Deus? É muito culto, irmão. É muita igreja. Vai ficar doido qualquer hora, hein? Eu ouvi isso de um pastor. Eu falei, não, eu estou no caminho certo. E eu acredito que lugar de crente é na igreja. Assim como a Bíblia fala orar sem cessar, a gente deve orar todo instante, em casa, na rua, no trabalho, no trânsito, indo e voltando. Acordei de madrugada, levo o pensamento a Deus, vou beber uma água porque deu sede, vontade no banheiro de madrugada, levo o pensamento a Deus. A gente precisa entender isso, irmãos. Senão a gente se coloca em risco sem perceber. E eu quero ensinar isso a você, ensinar isso à igreja, porque a geração de ferro está morrendo, geração de vidro mesmo assim, sabe? Geração de barro, e está vindo geração de cristal por aí. Então a gente tem que tomar cuidado para não se tornar em um, porque o que vai prevalecer é quem persistir até o fim. É isso que a Bíblia ensina. Então a gente vive tempos perigosos, e é o que aconteceu com Israel. Lê ali comigo, por favor. E disse ao seu servo, sobe agora, e olha para o lado do mar. 1 Reis 18, verso 43. E disse ao seu servo, sobe agora, e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, volta lá 7 vezes. Verso 44. E sucedeu que, a 7ª vez, disse então, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se ennegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Queridos, nós vemos aqui esse texto nos falando sobre um momento de muito perigo que Israel viveu com a sua oscilação espiritual. Israel vinha de um momento de sucessões de reinos e de reis decadentes. Cada rei que vinha era pior do que o que ficou. Passamos aí por 4 reis mais ou menos, até o pai de Acabe, o Gerá.
E então Acabe nascer, crescer, foi o quinto mais ou menos da descendência, mais ou menos, só para você ter uma ideia, que não é o foco da nossa mensagem. E então Acabe, ele vem de uma linhagem de Israel, com costume contaminado. E nós temos que tomar um cuidado como Israel de Deus, para nós não nos contaminarmos e associar a Israel, nós, os costumes de povos estranhos. Como assim, pastor? Nós vivemos pela fé. Pela fé, a Bíblia diz que os mundos foram criados. Pela fé, o que hoje existe e é palpável, visível, foi feito do que não era aparente. Veio através do poder criador e criativo de Deus. Então nós temos uma vivência de intercessão. A nossa vida, ela é existente por intercessão. O próprio Deus, ele usa a figura de Jesus e através da sua vinda, nascimento, crescimento, morte e ressurreição, ele deixa claro que há um intercessor diante de Deus. Então nós somos frutos de intercessão. E hoje eu fiquei pensando nisso. A intercessão, ela é de extrema importância. E muitas das vezes nós temos uma dificuldade, na verdade não nós, é a essência da criação em nós, caída, lá de Adão e Eva, que traz em nós uma dificuldade de intercessão. E essa intercessão, essa falta de intercessão, de se colocar mesmo diante de Deus e buscar a batalhar aquela guerra, guerreando em oração, guerreando em firmeza, em constância, guerreando, pastor, mas eu já estou guerreando há muito tempo, eu estou cansado. Então, e hoje eu fiquei pensando nisso, quantas pessoas no nosso meio, cristão no mundo, como a palavra de ontem, está cansado, irmãos, desgastado, está apreensivo, por mais da fé que seja, está abalado emocionalmente, psicologicamente então nem se fala. Pessoas de fé, pessoas de Deus, mas estão, vamos dizer assim, com o olhar meio perdido, com uma insegurança do dia de amanhã, com o sentido da vida dentro dela meio que perdido, descredibilizando do próprio ser humano, descredibilizando de toda a parte governamental e social e até mesmo da segurança. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai parar de viver pela fé e vai viver uma vida em Deus, mas sem uma fé que funcione. A fé sempre vai existir, em outras palavras, porque toda forma que você crê de alguma coisa, você está usando a fé. Como a gente sempre já fala e ensina, a fé do tipo de Deus é a fé do tipo da existência. Fé a gente vai ter sempre, mas existe uma fé que vai funcionar no mundo espiritual e outra que não vai funcionar. E é esse o nosso perigo, porque a fé que não funciona no mundo espiritual é aquela que já existe com a gente, como a gente já falou em outras vezes. É a que a gente vem no pacote da vida, da existência, que faz a gente se mover no campo natural, de ir, voltar, de dar tchau, crendo que a gente vai, se ver daqui a pouco de novo. É uma fé tão automática, que é uma fé natural, que faz a gente fazer planos, vivenciar aquilo pela fé, porque a gente se esforça, entra num trabalho, bota um currículo, tudo isso é fé. Tudo isso, o ser humano ele vive pela fé desde que nasceu. Por quê? Porque é a existência da esperança de algo que vai acontecer daqui a pouco. Eu compro, como a gente brinca aqui, eu compro um carro em 48 vezes. Então é pela fé. Não, eu estou trabalhando, eu vou pagar. Mas quem disse que eu vou viver 48 meses? Ah, está amarrado, pastor. Mas quero só que você entenda, a gente vive pela fé sem perceber. A gente vive pela fé sem perceber. Você pergunta a uma criança assim: quando você crescer, você vai ser o quê? Ela fala: eu quero ser igual fulano, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Às vezes a gente mesmo fala assim: e aí, você já decidiu o que você vai ser na vida? Você vai estudar, você vai ser o quê? O que você pensa em ser assim?
Eu estou meio confuso, ainda não sei, eu estou estudando, mas quando acabar a primeira fase do estudo, quando entrar na faculdade, você vai prestar faculdade, você vai fazer o quê? A pessoa, eu vou fazer isso. Tudo isso é fé, é uma fé natural. Vou dormir, gente, amanhã a gente se fala. É uma fé. Inconscientemente, é um tipo de fé, que você está liberando uma esperança e declarando uma certeza daquilo que você não viveu, que você acredita que viverá. É uma fé. Só que essa fé não funciona no mundo espiritual. Ela não tem estrutura para suportar as investidas de Satanás. Por quê, pastor? Porque espiritual se combate com espiritual. E aí entra a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra. E é isso que Israel começou a se deixar se perder. Começou a viver as alianças. O Acabe então casa com a Jezabel, faz uma aliança de povos diferentes, começam a viver as negociatas da vida, e então as alianças naturais e as estratégias humanas. Errado? Não julgo que é errado, só que não funciona no mundo espiritual, e também não agrada a Deus. Por quê? Porque se eu sou de Deus, vivo pela fé, a Bíblia me diz que o justo, aquele que crê na justificação de Cristo, o justo vive da fé, nada mais. E se ele retroceder, parte B do versículo, diz o quê? A minha alma, ou eu não terei prazer nele. Então tudo que Satanás quer é o quê? Que a gente retroceda da justificação, porque pela fé eu vou continuar crendo, mas a palavra se ausentará do meu coração, ficará a boa lembrança na mente, as minhas obras não mais se equilibrarão com as orações que eu digo fazer, com a estrutura que eu digo ter, porque quando vier a circunstância, eu vou me render a ele, eu vou me desestruturar com ela, eu vou me abalar com ela, eu vou me deixar levar por ela, e as estratégias humanas vai começar a ganhar lugar e efeito, e eu vou me perder como Israel se perdeu. E aí que entra a nossa consciência, como Elias viveu no mesmo tempo que eles, Elias viveu na mesma fase que eles, Elias passou a mesma seca que eles, Elias vivenciou a mesma falta de tudo que eles tiveram, porém Elias não se rendeu aos costumes e às alianças que eles fizeram, pelo contrário, ele resistiu a tudo, e em alguns momentos ele teve que se afastar, e até mesmo se proteger e se guardar, porque ameaças contra ele começaram a surgir. Irmãos, naquele tempo foi físico, o Acabe queria matar o Elias mesmo, Jezabel fez a cabeça que queria degolar ele, prender, machucar. Por quê? Porque ele expunha a falha deles, ele confrontava aquilo que eles queriam ouvir, ele não falava o que agradava, ele falava o que era preciso. E muitas das vezes nós temos, hoje não é mais físico, mas sim espiritual. Então o inimigo, o espírito de Jezabel, vamos dizer assim, né? O espiritual negativo ou inimigo vai tentar me oprimir como tentou oprimir Acabe, vai tentar ameaçar como ameaçou Acabe, vai tentar encurralar como tentou encurralar Acabe, vai tentar nos pressionar como pressionou Acabe. Para quê? Elias. Por quê? Porque na pressão Acabe cedeu, mas na pressão Elias não cedeu. Na pressão vários profetas se renderam, mas na pressão Elias e mais 7.000 não se renderam. Deus guardou, Deus foi com eles. Mas é aí que entra a palavra, perseverança, constância e relacionamento com Deus, intercessão. A intercessão ela nos coloca na presença de Deus. Elias intercedia por Israel, Elias intercedia por Acabe, Elias orava por ele e Elias orava pelos outros profetas. E Elias então se relacionava com Deus a tal ponto de Deus estar na frente do que iria acontecer, e Deus honrar a sua palavra.
Assim como ele olhou e falou assim, não vai chover 3 anos e meio, e não choveu. Daqui a pouco ele diz, vai chover, e choveu. Só que aqui a lição hoje é exatamente essa. Às vezes nós estamos como Elias, não vou falar do Acabe, nem da Jezabel, nem de Israel, mas como Elias. Quantos de nós estamos como Elias nos tempos de hoje? Às vezes, irmãos, meio fora do encaixe em algumas situações desse dia a dia que a gente vive, ou até mesmo em casa às vezes. Mas não fique preocupado e nem ceda para poder você se ajustar onde você está. Se você está vivendo uma vida pela fé, continue, mesmo que isso às vezes seja desconfortante, num local de trabalho que talvez você olha assim, as coisas não sabe, ou então em casa, que às vezes parece que você é o estraga prazer. Mas a Bíblia não fala assim. Vem você de novo falar de Bíblia, toda hora é Bíblia agora. Não é toda hora, eu estou falando do que eu creio. Guarda para você. Bom, eu guardo para mim. Por quê? Porque é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu pratico, é aquilo que inspiro e respiro e transpiro. Porque se nós não entendermos assim e praticarmos isso, Deus não poderá nos justificar. E tem coisas que aparecem que não vão acontecer, irmãos. Quando Elias chega para o seu moço, Eliseu, Elias, chegou para o moço e falou que era o seu obreiro. Vai lá e olha o que está acontecendo lá. Ele foi, olhou e não tinha nada. Às vezes a gente ora, irmãos, e parece que nada está acontecendo. Às vezes a gente ora e parece que a mão de Deus não está se movendo. Se fosse pelo recado e o olhar que aquele obreiro trouxe para o profeta, ele ia falar assim, mas era para estar acontecendo alguma coisa. Era para poder, a mão de Deus já está se movendo. Eu orei, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas tem certeza que não tem nada não? Vai lá, olha de novo. Olhou. Mas por que ele deu a palavra de 7 vezes? 7 vezes significa perseverança, irmãos. Foi o mesmo que aconteceu com Naamã. O trabalhar, o perseverar, o confiar na palavra dada que foi liberada. Deus liberou uma palavra para nós desde a cruz do Calvário. Deus já liberou uma palavra de vitória para mim e para você, para a nossa existência, para o nosso presente e para o nosso futuro. Não importa se eu não estou vendo, eu tenho que crer na palavra que foi dada. Está dando para você entender agora? Estou contando uma história para poder chegar no ponto. E se a palavra foi dada, olhe pela fé, enxergue pela fé. Vá lá e olha, disse ao céu, salve agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não tem nada não, pode olhar, olha lá, olha para a sua família e vê ela transformada. Não tem nada acontecendo, pastor, aos seus olhos, mas pela fé já está. Pela fé, olha lá, a palavra já foi dada, tem chuva vindo. Sobe, volta lá de novo, persevera mais um pouco. Mas eu já estou perseverando, isso me desgasta. Eu sei que te desgasta, mas pela fé você se renova. Você só vai se desgastar, não vai ter força para voltar quantas vezes for necessário. Você não vai ter força para olhar quantas vezes for necessário. Você não vai conseguir permanecer olhando o tempo que for necessário se você esquecer de quem está te dando a palavra. Porque se você confiar e realmente continuar dando ouvidos a quem te liberou a palavra para você olhar, assim como o Elias liberou uma palavra lá atrás e não choveu, ele liberou uma palavra que iria chover. Então a palavra dele já se cumpriu ou não se cumpriu? Então por que duvidar na próxima que ele deu? A palavra hoje para nós é essa. Quantas palavras lá atrás já se cumpriram, irmãos? Por que duvidar dessa que está sendo liberada, que irá se cumprir? Então a palavra hoje é essa para nós. Vá lá e olha. Sai daqui hoje olhando. Vai lá e olha. Mas não é olhando para crer, é crendo para poder você ver. Você não vai olhar esperando ver, você vai olhar crendo na palavra que vai se cumprir. Porque ele não foi lá olhar para ver se ia, ele foi porque a palavra foi liberada. Ele voltou e só falou assim, não está acontecendo nada. Ele estava mentindo? Não, porque não estava acontecendo nada mesmo.
Mas esse nada que ele não viu, não tirou o poder e a credibilidade da palavra dada. Volta lá e olha 7 vezes. Isso quer dizer, volta e continua olhando, enquanto não acontecer, não tira os olhos, porque a qualquer momento um sinal vai vir. Aí ele olha, depois de 7 vezes, e vê uma nuvenzinha de um tiquitinho assim, ó. Para quem crê, qualquer sinal é resultado de vitória. Para quem não crê, precisamos ver uma grande coisa para poder eu me convencer que Deus está agindo. Nós não precisamos disso não, irmãos. A palavra liberada, olha, aconteceu isso, aconteceu, já é um sinal. Já é um sinal. Você está orando? Estou. Você está vindo à igreja? Estou. Você está confiando? Estou. Você está indo olhar? Eu estou. Então o ir olhar simboliza esperança. Se você continuar olhando, é sinal que você está tendo esperança. E a esperança te leva à certeza. Qual é? Eu vou olhar de novo. Porque a palavra falou que está vindo. Então, não mais é nada, mas está vindo. Porque a hora que vier eu vou conseguir enxergar. Porque eu sei que Deus está trabalhando e está trazendo aquilo que Ele falou que iria trazer. Deus falou que iria trazer, então Ele vai trazer, meu irmão. Deus falou que ia fazer, então Ele vai fazer. Deus falou que se manifesta, Ele se manifesta. Assim como lá atrás, onde a palavra foi liberada e se cumpriu, essa que está vindo para você nessa noite, vai se cumprir também em nome de Jesus. Mas eu não posso deixar de viver pela fé. E aí então ele vê, sucedeu que a 7ª vez, eis uma pequena nuvem com a mão de um homem, subindo ao mar, então disse ele, sobe e diz a Acabe, mas olha só, uma mãozinha dessa vai fazer chover por todo Israel? Ele falou assim, tem coisa, irmãos, que começa pequenininho, tem coisa que começa quase insignificante, tem coisa que começa bem devagarzinho, tem coisa que começa parecendo que não está acontecendo nada, mas acredite, se você continuar olhando, continuar crendo, continuar esperançoso, continuar dando credibilidade e agindo sobre os sinais e a palavra, o sinal virá sobre o que crê. Vai lá, moço, e fala para Acabe preparar, porque a coisa vai acontecer, já começou, e aquele que começou é fiel para terminar. Então eu fui, o moço pegou e perna para quem te quero. Por que ele foi? Porque ele creu que aquilo que começou pitiquinho, aquilo que aparentemente é insignificante diante da seca que estava naquele tempo, aquilo que parecia nada, era questão de tempo para se transformar em tudo. Hoje você pode estar vendo muito pouco sinal ainda. Hoje você pode estar vendo quase nada do que você precisa Deus agir. Hoje você pode estar olhando e às vezes não está vendo nada ainda, ou muito pouco. Mas a verdade é que tudo que começa pequeno, um dia vai ficar grande, irmão. Nada começa do grande, ou nada começa do pronto. Deus está construindo. E assim como essa mensagem ficou na minha cabeça hoje, tempo, houve o tempo da liberação da palavra, houve o tempo da seca, houve o tempo da liberação da palavra, houve o tempo da preparação da nuvem, houve o tempo do crescimento da nuvem, houve o tempo da aproximação da nuvem, e depois houve o tempo do derramar da chuva. Eu não sei qual o tempo que você ou eu estamos vivendo, cada um de nós sabemos. Pastor, estou vendo nada. Continua firme, porque está sendo preparado. Pastor, muito pouco. Deus não tem desamparado nem deixado faltar, mas não está bem longe do que eu preciso. Vai crescer. Pastor, estou vendo a coisa acontecer. Fica tranquilo, porque é questão de tempo para Deus terminar aquilo que Ele começou. Uma coisa é certa, Ele falou, não falou? A palavra dele não está aí? O que está escrito não é a palavra dele? O que está escrito, se é a palavra dele não está, ele não falou que cumpre, o que está aí não é a palavra dele não volta vazia e vem para cumprir o que agrada a ele? Então acredite, meu irmão, essa palavra que está na sua mão, ela tem que entrar para o teu coração, e na hora que ela estiver no teu coração, fale com os seus lábios, e na hora que você declarar com os seus lábios o que o teu coração está cheio, aquilo que hoje é nada, amanhã será tudo. Palma para Jesus. O diabo não quer que você entenda isso e viva isso, irmão. Sabe por quê? Porque ele quer que a gente confesse derrota.
Ele quer que a gente confesse negatividade. Ele quer que a gente confesse o nada. O menino confessou nada, o profeta confessou tudo. O menino confessou que não tinha nada, o profeta disse assim: por você é nada, mas por mim é tudo. Volta lá porque tem resposta para vir. Meu irmão, continue, porque talvez hoje você está vendo nada, mas em nome de Jesus, através da palavra, eu estou dizendo para você, no nome de Jesus, pode continuar voltando, porque aquilo que Deus falou vai se realizar. Pode continuar crendo, pode continuar caminhando, porque é questão de tempo para aquilo que não existe passar a existir e trazer a inundação da resposta que você precisa. Pastor, eu vou me agarrar nessa palavra, se agarra nela. Hoje você pode não estar vendo, sabe por quê? Porque está preparando ainda. Mas na hora que terminar a preparação, você vai ver e vai usufruir, porque Deus é fiel. Simples assim. Continue crendo, levante sua cabeça, e através dessa esperança, a gente se renova, porque os que esperam no Senhor, renovam suas forças, correrão e não, mas se eu esperar, na minha visão, eu vou cansar e vou desanimar. Mas aquele que espera no Senhor, ele mesmo que não veja nada, cada dia ele está mais esperançoso e confiante de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nós vivemos essa palavra, irmãos, nós não vivemos outra. Levante a sua cabeça e continue olhando pela fé em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus? Iniciamos a semana só com uma palavra objetiva, rápida, só para a gente sair daqui e continuar olhando. Olhando para quê, pastor? Pela fé. Mesmo que você esteja olhando por nada, continue enxergando tudo. Mesmo que você não esteja vendo nada, continue confiando na palavra liberada, porque vai acontecer. Ele é fiel. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, meu Pai, nós unimos a nossa fé nessa noite, uma noite de fé e esperança, de renovo, de início de semana, e através desse início de semana, essa palavra que veio ao nosso coração, um momento de declínio de Israel, um momento de conflito, um momento, meu Pai, de grande confusão, e acaba se perdendo e deixando, meu Deus, a instrução da fé que o Senhor um dia trouxe àquela nação. Essa é a intenção do diabo, de nos confundir a tal ponto de nós, meu Pai, por mais que sejamos do Senhor, a gente acabe, meu Deus, tentando romper pelas estratégias conforme eles naquele tempo estavam fazendo. Mas Elias, os profetas daquele tempo, mas os 7.000 que não se dobraram, permaneceram firmes, meu Pai, permaneceram firmes a tal ponto de lá no Carmelo, Elias clamar e os 850 profetas, a desvantagem se tornou em vantagem, porque eles tinham 850 profetas de pau e barro e pedra. Elias tinha o céu a favor da vida dele. Então, meu Deus, nessa noite, como Elias, nós estamos aqui perseverando, rejeitando as sugestões humanas e as alianças que quebram os princípios do Senhor. Então, nessa noite, como Elias, nós estamos aqui olhando, ainda que para o nada, mas crendo no tudo da tua palavra. Ainda que vejamos muito pouco em vista daquilo que precisamos, é a nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, mas nós cremos que aquilo que está nas tuas mãos é suficiente para abençoar a nossa vida, de tal forma que para os olhos humanos pode ser pouco, como 5 pães e 2 peixes, mas na graça do Senhor se transforma, meu Deus, em suprimento abundante em nome de Jesus. Então nessa noite, meu Pai, cada um aqui tem as suas precisões e necessidades,
E como Elias, nós recebemos essa palavra hoje e transmitimos. Vai e olhe, continue olhando, porque a palavra que se cumpriu um dia lá atrás, ela é fiel para se cumprir de novo hoje em nome de Jesus. Ela é fiel para se cumprir amanhã em nome de Jesus. Ela é fiel para se cumprir no outro dia em nome de Jesus. Ela é fiel para continuar se cumprindo quantas vezes for necessário em nome de Jesus. E é em nome de Jesus, meu Pai, que nós oramos nessa noite crendo pela fé que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem preparado para nós. Sim, meu Deus, diante da Tua majestade, ó Pai, queremos ser a multidão, Senhor, que vamos olhar para a frente ao qual o Senhor está, Pai. Olhamos para Ti, Senhor, para dizer que a confiança em Ti, ela é suprema, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, ainda a oportunidade de saber que muitas barreiras virão pela frente, mas nós sabemos também que todas as barreiras que vierem, Senhor, ao nosso encontro, não é para nos abater, e sim, é para nos colocar por alto, é para nos colocar, Senhor, na certeza da vitória. Todo aquele, Senhor, que está perseverante na oração, na obediência, a vitória é certa, porque jamais o Senhor vai deixar nós sermos, Senhor, destruídos, ou até mesmo, Senhor, que algo venha vencer a nossa capacidade de força que o Senhor tem nos dado. Nesta noite, Senhor, nós estamos começando essa semana, perseverando na oração, perseverando na palavra. Essa palavra veio, Senhor, para poder trazer ânimo cada vez mais, fortalecendo, Senhor, a cada um, mesmo que passamos um dia, Senhor, cheio de cansaço, às vezes do trabalho, dos afazeres no lares, mas não deixamos de colocar a confiança no Senhor e não deixamos de estar na Tua presença. Que a cada dia mais nós possamos estar na Tua presença e saber o quanto o Senhor está conosco, pela nossa fé que nós temos no Senhor, Pai, nós possamos estar vencendo todas as batalhas, que todas as batalhas podem vir. As batalhas são grandes, Senhor, mas a vitória é maior ainda, porque o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. E o Teu povo nesta noite, Senhor, te agradece, porque essa semana ela se começou bem e nós temos a certeza que todos os dias vai ser melhor ainda, porque um dia após o outro o Senhor está agindo com o Teu poder, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Por isso, Senhor, nós nos entregamos a Ti em corpo, alma e espírito, para que o Senhor domine os nossos passos, domine, Senhor, tudo que é nosso, que é do Senhor, Pai. Por isso, Jesus Cristo, muito obrigado por essa palavra, e nós nos sentimos, Senhor, fervoroso. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui, ali cessou minha fé. Eu vou chegar lá, e eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Declare: eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Diga com fé: eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Declare: Senhor meu Deus, eu vou chegar lá, porque a Tua palavra garante. A Tua palavra me
levará, porque ela me dará forças, me dará as estratégias que eu preciso, porque o Senhor é verdadeiramente o Senhor soberano, Deus poderoso, e é nas tuas mãos que eu confio a minha vida, em nome de Jesus. Levante as mãos e diga: eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Aleluia! Sente-se, por favor, queridos. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Amém? Não importa se você sair daqui hoje, estou vendo nada. Lembra da mensagem. Você não está vendo nada hoje, mas amanhã você vai ver. Amém? Sem mais